Porque, já que hoje, né, eu acho que um dos grandes booms da cultura pop atualmente, tanto nos animes, cinema, livros, é a questão ali do mundo virtual que o mundo de games, o metaverso que o cara vai lá e entra naquele mundo. Baseado nisso, por que o VR não decolou da maneira que as pessoas imaginavam que ia ser, né? Bom, eu tenho as minhas considerações em relação a isso. Em 2018, a gente ajudou algumas empresas aqui no Brasil a criarem os seus espaços de VR, certo, né? Que eram os seus arcades, uma versão upada das lan houses, né? Então a gente montou ali, quando a gente terminou de montar a terceira loja, e isso envolvendo diferentes marcas, a gente, na mesma semana, a gente encontrou um artigo, não era nem um artigo, era uma notícia, dizendo que a China estava comemorando que tinha aberto o número de 3.000 de arcades que eles tinham lá. Então eles estavam numa vibe. A gente olhou e falou assim, pô, 3.000 lá, a gente só tem 3 aqui, vamos agora nadar de braçada, né? E aí a gente montou esses arcades de VR em shoppings, né? E um aqui, inclusive, na Vila Mariana. Um brother nosso aí, gente boníssima. Leandro Sarubi. Um abraço aí pra você. Sarubi? Leandro, gente boa. E a gente começou a mesma coisa. Trocar ideia, o que tá funcionando, o que não tá, etc, 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 etc. Pô, na casa você tinha um custo fixo gigantesco, né? E você cobrava por hora. Só que por que numa lan house funcionava bem e na casa não? Porque numa lan house, se você tinha uma sala grande, você colocava 20 computadores funcionando, as pessoas interagiam. Se numa casa, se você tinha uma sala grande, você colocava um VR. Pra ter espaço de você jogar. Então, a quantidade de ticket que você tinha de pessoas pagando versus espaço que você precisava ter para elas jogarem, no VR era exponencialmente maior. E não dava para você cobrar muito mais do que isso, que senão inviabilizava a parte do jogador ir lá e jogar. Né? Então, isso começou a ser um dos problemas. Então, o fato de você precisar de espaço, os equipamentos serem caros, e o jogador ter uma experiência solitária, dificulta esse processo. Pois bem, nos shoppings a gente tinha ainda um agravante. A gente fez uma loja mais escura, com LED, um monte de coisa, etc, etc, etc. E a galera tinha medo de entrar na loja, porque achava muito tecnológico e aquilo devia ser caro demais para elas. Aí a gente começou a trazer gente, a fazer, portas abertas, né? Fazer brincadeira, versões. Fizemos uma arena gamer VR dentro de um shopping, lá com 100 metros quadrados, né? E assim por diante, para a galera começar a aprender a usar. E aí sim, a ter experiência, assim, começou a praticamente evangelizar, ensinar como usar, etc. Bom, aí o que acontece? Classe A e B começou a comprar e ter em casa, né? E beleza, então você começava a mirar nas classes mais baixas, C e D, de shopping, para ter um rendimento maior. E por algum momento ali deu certo. Eu diria que você foi bem otimista dizer que a classe B começou a comprar. Acho que é só A mesmo. Não, a gente começou a sentir isso. E aí, em determinado momento, as coisas começaram só a empatar. Era muito esforço para ter um pouco retorno, etc. Aí, você começa a ter uns problemas. Né? Os mais empolgados, tá com óculos aqui, jogando tal, que não sei o quê. Quebra a TV. E blau! Vai ser menos uma TV. Aí o controle voa, vai parar lá na escada rolante, porque o desgramado colocou no pulso, mas ele não fechou a presilinha e ele alucinadamente, sei lá, quis tacar a faca, achou. Você não entende. Tive várias crianças que mijavam nas calças porque não conseguia sair do jogo. Caramba. Tava preso lá no jogo, não queria parar, e aquilo era por tempo, e se ele saísse ele ia perder o lugar, e aí eu tinha que parar a loja para limpar a loja.
E o moleque tinha mijado na loja, assim, gente. Então, o que a gente chegou à dedução é que as pessoas não estavam preparadas ainda para o VR. No nosso caso, graças a Deus, a gente tomou decisão e, assim, era trabalho de domingo a domingo, etc e tal. Falamos, vamos fechar as nossas, porque a gente ajudou amigos a abrirem, clientes a abrirem e abrimos a nossa própria. E a gente falou, vamos encerrar a nossa. A gente encerrou a nossa, era ali mais ou menos meados de 2019. E aí veio a pandemia. E aí, se a gente tivesse com a loja aberta com a pandemia, aí tinha sido Ou seja, um desastre. nem precisa da pandemia pra não dar certo o negócio de VR. Essa é a lição não que tá pronto, né? Pra mim, o mais determinante é você tem que ficar de pé, se mexer, sei lá. O problema do VR, além dessas questões que o Rossetti falou, que são muito verdadeiras, porque o Rossetti realmente teve essas lojas. Eu cheguei aí numa das lojas dele, no shopping Mauá, eu acho. E Santo André. Santo André. É muito engraçado porque eu conto os negócios e metade ele não acredita, mas eu não falo mentira. É que 50% é muito complicado. As outras ele não conhece. E aí o que acontece? Tem um fator que é muito treta no VR, que é a imersão, tá? A imersão significa o seu cérebro se condicionar àquele ambiente tridimensional. Porque ele já é condicionado ao ambiente tridimensional, o que a gente vive, a realidade. E aí o seu cérebro, ele calibrou a tua vida inteira pro tamanho do teu braço, aqui. Os movimentos que você faz, onde estão os seus olhos, onde está o seu ouvido. Ele tem uma ciência de si, né? O cérebro tem a ciência de onde estão as suas coisas. Fazendo até um parênteses, uma das técnicas para você fazer um jogo de VR bacana é você fazer o nariz. Porque você não para pra pensar no seu Eu vou chegar nisso aí, para enxergar seu nariz, mas subconscientemente você tá enxergando ele. Então pra não dar siquimoxa, etc. Isso. Achei que era um momento. Eu vou chegar. E aí o que acontece? Quando você entra na experiência VR, o seu cérebro ele tem que se readaptar às diferenças que tem no ambiente 3D para o ambiente, para a vida real. E você demora um tempo para fazer isso, né? Tem alguns minutos ali até o seu corpo acostumar com aquele negócio. Esse tempo, até você se acostumar, você vai se sentir enjoado. E esse enjoo é muito ruim. É muito ruim. É de vomitar mesmo. É ruim. Então, a maioria dos jogos em VR, eles são parados. Você fica parado em um lugar. Né? Então, por exemplo, o de maior sucesso deles, que é o Lightsaber, né? Você está parado e as coisas vêm e você vem cortando ela. Esse é o jogo top de venda, é o que mais vende em VR. Em segundo lugar, entre os próximos, o outro é aquele do 007, como é que chama? Super Hot? Não, Super Hot não. Eu ia comentar sobre o Super Hot, inclusive. I Expect You Die. Que é um jogo que você está parado também e você tem que resolver os puzzles que estão na sua volta. Normalmente, para você se transportar no VR, você teleporta. Então você põe um pino ali e você aparece ali. O teleporte é importante para que você não tenha transição do movimento. Esse movimento de transitar é outra treta. Então, além das distâncias, tem esse movimento aqui. Porque se você se movimenta, você enxerga que você está andando, mas o seu corpo tá parado, aquilo começa a te dar um nausear também. Isso, porque a gente tem um ouvido interno que sente os deslocamentos de aceleração. Então, se eu ando para frente, o meu ouvido interno sente essa aceleração do movimento. O cérebro já espera isso daí. Agora, no VR, eu aperto para frente, ando, ou se eu não dou um passo real, eu ando, eu aperto para frente mesmo, no joystick. E a gente anda... Já volta aqui. Você já sente o almoço aqui. Então, aí, cara, já é mais uma coisa ruim. Aí, se você pega uma aplicação de um jogo que não tá muito bem equalizada e otimizada, ela rodar abaixo de 60 frames por segundo, já que é um nível razoável para o seu cérebro processar as imagens,
Você já também começa. Seu cérebro vai começar a entender como se você estivesse bêbado. Você está enxergando em frames por segundo. E na condição de bêbado, o que seu organismo faz? Você fala, tem alguma coisa que você comeu, você ingeriu, seu cérebro não está rodando direito, vamos pôr isso para fora. Exato. A lógica dele é a mesma. Exato. Muito bem colocado o ponto biológico. Certinho. Então, esse motion sickness, né? Ele é deal break, porque pra gente que já tá acostumado com isso, já é ruim. Vou falar pra você que quando eu era mais novo, eu aguentava aqueles filmes 3D e tudo mais, numa boa, não sentia motion sickness. Mas agora que eu tô mais velho, é muito pior. Pra mim, o enjoo é muito mais forte. Então, quanto mais velho você tá, pior. Quanto mais deslocado da tecnologia, pior. Então, quem vai jogar quem vai poder aguentar isso são crianças. E criança não pode. Porque o VR afeta a questão da tela próxima ao olho, afeta o crescimento da criança. Existe uma série de coisas, né? Se ela ficar muito tempo ali, ela vai ter problema no crescimento dela, no desenvolvimento. Até a condição de você perceber não pode o também. mundo, pra você ter ideia. Quando a gente tinha uma loja, eu falei, eu vou zerar essa porra desse Super Hot aí. O Super Hot é um jogo bem bacana. Ele é meio monocromático, porque ele é branco, cinza e vermelho. Então, você tá ali parado. Ele é parado também. Tem uns humanoides que vão te atacar. E aí se você tá parado, eles estão parados. Até a bala tá parada. Se você se movimenta, a bala começa a vir na sua direção, os caras dão tiro, vêm pra te matar, etc e tal. E quando você acerta os caras, eles explodem como se fossem vidro. Cara, eu joguei umas 2h30 esse jogo até fechar. Jogou bem. Mandei benzaço. Quando eu tirei o óculos, eu tava no shopping. Tava no shopping. Caiu a pressão. Cara, tava escuro pra mim. Porque eu tava naquela iluminação branca dentro do VR. Oi, verdade. E aí as pessoas passaram na frente da loja. E aquilo me confundiu por uns 3 segundos, assim. Eu tive que parar, eu lembro de raciocinar, e aí depois raciocinar de novo, dizendo assim, caramba, reais. Meu cérebro ficou tão acostumado que se eu tivesse parado, as coisas não mexiam, que nesses 3 segundos que eu tirei o óculos, ver as pessoas mexendo com o meu parado, me deu uma loucurinha ali, tá ligado? Exato, ó. Pra você entrar no mundo VR e o seu corpo se adaptar, aquilo demora um tempo. E pra você tirar e voltar, demora também um tempo. Então você tem... E isso muda de idade, de condição de saúde e sexo. Mulher tem diferente do jeito que volta. Elas reagem de uma maneira diferente dos homens ao entrar ou sair do mundo virtual. Então, cara, imagina que você tem que sair desse mundo virtual e tem que pegar um carro pra ir buscar alguém. Seu filho. E aí você vai no carro. E aí? Se você assiste Velozes e Furiosos, você já sai com vontade de sair batendo, arregaçando e tirando racha. Exato. Mas ele falou que demorou, sei lá, 1 minuto pra conseguir voltar zerado. Alguns segundos. Tem gente que demora algumas horas. Imagina 1 hora você ficar enjoado. Você pega esse óculos, sabe o que você faz com ele? Você põe no Mercado Livre e vende, porque ninguém é louco. Custa 20 mil o Apple. Mas eu te dizer que é muito legal. Do ponto de vista de imersão, é maravilhoso. Existem algumas tecnologias que tentaram vir aí para ajudar. Uma delas era o Omni. O Omni era uma plataforma que você subia e ele era meio côncava, né? Assim... E aí você deslizava. Quando você andava, você era preso por um cinto, você andava nela, e aí você tinha que deslizar o pé. Essa de você andar já ajudava. Ajuda bastante. Mas lembra que não tem o deslocamento, ainda dá motion sickness. Exatamente. E aí agora tem mais uma tecnologia feita pela Disney, que se viralizar, realmente for factível, pode ajudar a ter mais um fôlego de talvez... de novo, o VR despontar. E aí, junto com ele, o metaverso, que é o Holodive, que é uma espécie de um tapete feito de escamas que ele desliza você.
Então você tenta sair dele, você tem um pouco desse sentimento, o começo da inércia do seu corpo, e aí ele começa a te patinar. Dependendo de quanto você tá andando para aquele lado, assim por diante, ele te mantém no mesmo lugar. Só que não tá aberto pro público ainda nem pra testar, eles só anunciaram lá como beta teste, né? Na minha opinião, o VR, ele funciona para você camuflar o ambiente real. Então, por exemplo, eu quero fazer um paintball. Eu ponho o VR, eu tenho uma arena, aquela arena vira um negócio, mas eu estou me deslocando realmente por um espaço. Nesse realidade caso, aumentada, né? é uma super realidade aumentada. Para isso sim ficaria legal, porque você realmente está se deslocando. Então não vai dar tanto motion sickness. Mas aí você precisa de um espaço, outra coisa. E aí você tinha uma ação dessa chamada The Void. Procura aí no YouTube, tem uns vídeos bacanas. Eu já vi o pessoal jogar Mario Kart também, assim. Mario Kart também funciona, também é legal. O The Void, você tem um labirinto, e aí você tem técnicas de captura de movimento atreladas ao VR, e aí você tem esse labirinto mapeado. Então você não tem a cenografia, se você tirar o óculos, é tudo parede cinza. Com marcação digital, né? Exatamente. Então você passa por um lugar e tá chovendo, tem aquele 4D da chuvinha fazendo. Você vai passar por um negócio ali, o dragão joga um fogo em você, lá nos Estados Unidos, ficava no Madame Tussauds, né? Então, eles têm muito essas questões de visual effects, etc. Tal. E sai um fogão, você sentia aquele calor. Né? Uma das parcerias que eles fizeram foi com Ghostbusters. E aí você atirava naquele... Geleia? Não, o geleia tinha cheiro de vômito, mas o de marshmallow, você atirava nele, você sentia o cheiro de marshmallow queimado. Legal. Então você pegava uma lamparina, você tava pegando um bloco quadrado, mas ele tava mapeado e você saía levando pra ver. Tinha umas teias de aranha, era só umas linhas penduradas, mas você sentia também, então, entendeu? Então tudo isso funciona como integração. Então, em resumo, eu acho que muito bem colocado pelo Reinaldo, a tecnologia de VR ela é integrativa, ela pode, não só ela, se você usar ela junto com mais algumas coisas, vai ficar legal, mas ainda é uma experiência solitária. E se você quiser jogar, se você quiser mesmo assim ter um VR, espere jogos parados no lugar, porque de outra maneira você vai realmente sentir um enjoo danado. Exatamente.